Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Salmo 30. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje nos aponta para uma lógica de uma entrega total, a qual nós veremos na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 ao 59 e capítulo 8, versículo 1. Temos ainda o contexto da perseguição de Estevão, a conclusão do seu discurso, sua acusação aos líderes judeus, o martírio e a introdução de Saulo, que posteriormente seria chamado de Paulo. E essa primeira leitura é um fortíssimo testemunho cristão, um testemunho de vida. Muitas vezes nós vemos a grandeza do testemunho só naquilo que está no final, mas que olhemos para a vida, em tudo aquilo que a pessoa faz com sua fé, transforma a fé em atitude e atitude em uma convicção de vida. E vejamos que na leitura de hoje nós temos um contraste. No versículo 51 está assim: homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim fazeis vós. Nós temos aqui o conflito entre a verdade e a resistência ao Espírito. E São Tomás de Aquino, ao comentar sobre os dons do Espírito, destaca que a resistência à verdade revela uma vontade endurecida pelo pecado. O que Estevão denuncia ao chamar os ouvintes de incircuncisos de coração. E a incircuncisão do coração lembra Jeremias capítulo 4, versículo 4 e Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, que é o símbolo da falta de conversão interior, da resistência ao chamado divino. E nós devemos nos policiar e vigiar muito sobre isso. Nós podemos ter aí uma longa caminhada cristã dentro da igreja, mas é preciso que a conversão verdadeiramente ocorra em nossas vidas, não apenas em gestos externos, mas em gestos concretizados em vida. E na sequência da leitura, nos versículos 55 ao 56, Estevão está para ser ali martirizado e ele vê Jesus em pé à direita de Deus, diferente de outras passagens onde Jesus está sentado. Isso pode ser interpretado como Jesus intercedendo ativamente por Estevão, como advogado e juiz. É uma visão escatológica de Estevão, que confirma a doutrina da glorificação do Cristo e antecipa a esperança da ressurreição dos justos. E no versículo 60 nós temos algo muito bonito. A oração de Estevão espelha a de Jesus na cruz. Ele não busca justiça retributiva, mas a conversão dos perseguidores. Para Santo Agostinho, esse pedido de perdão é a semente da conversão de Paulo, que presenciava e aprovava o apedrejamento. E Agostinho afirma assim: se Estevão não tivesse rezado, a igreja não teria Paulo. E Saulo aqui aparece como símbolo da resistência que será vencida pela graça. Ou seja, nós temos duas pessoas que representam momentos diferentes da fé. Estevão, que está entregue totalmente à fé, e Paulo, ainda que resiste à fé. Nos dois sentidos, não cabe aqui a nós dizer quem está certo ou errado, mas cabe a nós entendermos a dimensão da fé. Aqueles que se entregam verdadeiramente e aqueles que ainda estão na plena resistência. E que possamos ser tomados verdadeiramente e constantemente pelo Espírito Santo, para que verdadeiramente nossas vidas sejam convertidas. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 6, dos versículos 30 ao 35, temos o desejo por sinais e a fé madura, no versículo 30,
o pedido de sinais, mesmo após os milagres de Jesus, mostra uma fé infantil baseada no sensível. E devemos entender que Jesus convida a uma fé que ultrapassa os sinais visíveis, levando ao reconhecimento do Verbo encarnado, o verdadeiro dom de Deus. E ainda em São Tomás de Aquino, ele comenta que os judeus exigem um sinal superior ao maná, mostrando uma cegueira espiritual, pois o verdadeiro pão estava diante deles. O maná era sinal provisório, sustentava fisicamente, mas não dava vida eterna. E Jesus revela que o Pai é o doador, ele próprio é o pão verdadeiro, não apenas figura, mas substância. E para Santo Agostinho, o maná prefigurava Cristo, mas não era ele. Cristo é o pão que sacia eternamente, pois alimenta a alma com a verdade e o amor de Deus. E no versículo 33, a afirmação: o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, traz a universalidade do dom, não é apenas para Israel. E Hans von Balthasar, o teólogo alemão, vê neste versículo a revelação de um Deus que se comunica como dom total, um amor que se entrega. Filosoficamente falando, evoca o tema da doação radical e da transcendência que se encarna, típico da filosofia cristã do ser. Como em São Boaventura, o bem é difusivo de si. Ou seja, o bem sendo difusivo de si, ele se manifesta não apenas para si, ele se mistura fora de si e se transformando fora de si para aqueles aos quais tem contato, traz para si a plenitude da vida na transformação do bem. E no versículo 34, o desejo do pão, a sede de eternidade, esse bem difusivo de si, que atrai o ser humano, sabendo que o ser humano tem sede, que tem vontade de comer. O pedido, dai-nos sempre desse pão, mostra uma abertura, embora ainda incompleta. Querem o dom, mas não compreenderam quem é o doador. São Tomás de Aquino diz que a fome de Deus está inscrita no ser humano, mas só se sacia quando se encontra com a verdade encarnada. E aqui também podemos lembrar do pensamento de um outro filósofo chamado Pascal, que falava de um vazio em forma de Deus, no coração do ser humano, que nada pode preencher senão o próprio Deus. E por isso exatamente Jesus afirma: eu sou o pão da vida. E ao dizer que é o pão da vida, é para saciar verdadeiramente o ser humano, não com enganações, não com ilusões, mas verdadeiramente dar sentido à própria vida. Muitas vezes observamos esse comer, esse preencher apenas no aspecto físico, material, mas o ser de Cristo se torna presente sacramentalmente, nós temos na Eucaristia, elevando a inteligência e o amor do fiel a Deus, mas transforma as nossas vidas. Ao se transformar verdadeiramente no corpo de Jesus, se transforma para que possamos também nos transformar em algo distinto, para que possamos ser melhores. E a busca do melhor se dá nos desafios do dia a dia. Novamente, entramos na questão do bem difusivo. Aquilo que nós nos alimentamos é para nos elevar, é para nos dar aos nossos sentidos uma diferença e uma proposta distinta de vida, e que possamos, ainda nessa caminhada pascal, pensar na dinâmica do ressuscitado que nos traz vida nova. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.